E amém. Digam graças a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. É nessa palavra que vamos meditar nesta noite. Uma palavra muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então eu tenho certeza que Deus tem novidade para a tua vida, amém? Deus tem novidade, resposta para o teu coração. Josué capítulo 6, nós vamos ler esse texto sobre as muralhas de Jericó. Josué capítulo 6, a partir do versículo 1. Josué 6, 1. Diz assim a palavra de Deus, livro de Josué capítulo 6, versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não deem brado de guerra, não levantem a voz, não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma. Não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Amém. Podem sentar, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar a ler ainda mais esse texto. Como eu disse, um texto muito conhecido, que retrata o que nós podemos considerar, irmãos, da primeira conquista do povo de Israel na terra prometida, tá? Jericó era uma cidade estratégica. Jericó era uma cidade estratégica para a conquista. A palavra diz que o povo passou 40 anos no deserto, porque não tinha ainda uma mentalidade de povo vencedor, né? Quando a gente ainda não está com a mente preparada, a gente não consegue viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só consegue viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a nossa mente é renovada, então tudo ao nosso redor se transforma. Senão, a gente vai olhar a vitória e vai ver vitória como obstáculo. Guarde isso no seu coração, tá? Quando a nossa mente não está pronta para receber o que vem de Deus, a gente vai olhar a vitória e vai enxergar a vitória como obstáculo. Foi o que aconteceu com o povo, né? 40 anos antes. Vocês lembram da história? Deus manda que Moisés envie 12 espias para a terra. O povo viu a grande vitória que Deus tinha para esse povo, só que o povo disse que não dava para conquistar. Por quê? Porque eles se viam como gafanhoto. Então Deus olhou e disse: então, já que vocês não conseguem se enxergar, não tem como eu entregar essa vitória agora para vocês, a não ser que a mente de vocês mude. Porque, repito,
A gente só consegue viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a nossa mente é transformada. Por isso que muitas pessoas, irmãos, só conseguem lamentar depois que perdem. Por quê? Porque a mente ainda não era preparada, aprovada, transformada. Isso que eu estou dizendo está na carta de Paulo aos Romanos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para a gente ler. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 12, quando ele fala sobre mente, né? Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que ele diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Então Paulo está dizendo que para a gente agradar a Deus, a gente precisa se entregar por completo, até com o nosso raciocínio, até com a nossa razão. Porque, irmãos, se entregar a Deus em um culto emocional é muito fácil. Sabia disso? Que tem muita gente que faz com que pessoas entreguem a Deus um culto emocional. É só mudar a tonalidade da luz, é só colocar uma música mais tocante, é só mudar a entonação de voz, vai levar pessoas à emoção. Deus não gosta disso. O culto que Deus quer receber, a entrega que Deus quer receber da gente, é uma entrega racional. E isso passa pelos nossos medos, pelas nossas dúvidas, e mesmo assim, a gente ainda está se entregando por completo. Você entende isso? Então, a melhor entrega ao Senhor é a entrega racional. É quando o nosso raciocínio está trabalhando, a gente olha e vê um monte de lógica dizendo: olha, você não pode crer, olha, não vai dar certo, olha, não tem como, e mesmo assim você está se entregando em fé. É isso que nós chamamos de culto racional. Então, para a gente entender como é que a mente se renova e depois transforma o ambiente, a gente primeiro precisa se perguntar: meu Deus, a minha entrega a Ti é uma entrega racional, passa pela minha razão? Mesmo quando eu olho e vejo que a lógica está mostrando que está tendendo tudo dar errado, eu mesmo assim continuo confiando? Se continuar assim, você está se entregando ao Senhor num culto racional, porque Deus não quer e nem gosta que a gente se entregue a Ele num culto emocional. E entenda, tá? A maioria entrega a Deus um culto emocional. É um culto só que passa pela alma, não passa nem pela razão, nem pelo espírito. A palavra diz que o nosso culto ao Senhor precisa ser racional, e já já você vai entender por que eu estou te explicando isso. Porque para a gente derrubar muralhas, para a gente vencer obstáculos, não é pela emoção, é pela razão. E o assunto de hoje, que é silêncio, passa por isso. Por que muitas pessoas, irmãos, estão tentando vencer argumentos no grito? Porque exatamente não entenderam esse mistério. As vitórias, elas são vencidas no silêncio. Você vai entender que isso passa por uma mente renovada. Então vamos continuar lendo. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, ou ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O padrão do mundo, gente, é o grito, tá? O padrão do mundo é quem fala mais alto ganha argumento. O padrão do mundo é quem tem mais poder vence. O padrão de Deus não. Por isso que a palavra diz que a gente não pode se amoldar ao padrão do mundo. Nós vencemos as nossas batalhas de outra forma. Você entende por que a gente está falando sobre batalha espiritual aos domingos? E domingo passado eu disse que, embora sejamos humanos, as nossas armas não são humanas. Então entenda, quantas pessoas, irmãos, que estão atrasando o processo de bênção, porque estão lutando apenas com armas humanas, querendo usar apenas a sua inteligência, querendo usar apenas sua perspicácia. As nossas batalhas não são vencidas assim. Eu quero que você entenda isso, porque para entender a palavra de hoje, que é silêncio, você precisa entender que nós não lutamos segundo o padrão do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Tá, pastor, como é que eu me transformo? A resposta está aqui: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Guarde isso aí no lugar do seu coração, deixe reservada essa palavra aí, e vamos voltar para a história.
tá bom? Entendemos que para derrubar a muralha a gente precisa ter uma mente renovada. Entendemos que às vezes Deus quer nos entregar uma vitória, mas como a nossa mente não está preparada, Deus então segura e espera a nossa mente ser renovada para Ele entregar, porque a nossa vida só se transforma quando a nossa mente é renovada. Então vamos voltar. O povo não estava preparado 40 anos antes, agora o povo estava preparado. Agora o povo era diferente. 40 anos antes era um povo medroso que se via como gafanhoto, agora era o contrário, tá, gente? O povo de Canaã era quem tinha medo do povo de Israel. Quando a gente olha no capítulo 2 de Josué, o relato, né, eu tenho falado sobre isso no nosso devocional, o relato de Raabe, aquela mulher que escondeu os espias, ela dá esse testemunho aos espias. O que é que ela diz? Ela diz: olha, o rei está amedrontado, o povo da cidade está com medo, todo mundo está petrificado de medo por causa de tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês e através da vida de vocês, desde o Mar Vermelho. Olha que coisa, né, gente? Todos os inimigos de Israel conseguiam ver que o povo era um povo poderoso em Deus, menos o próprio povo. Por quê? Porque a mente não era renovada. Falei sobre isso domingo, né? Quando fortalezas tomam conta da nossa mente, você vai precisar renovar a sua mente para ver a sua vida ser transformada, senão vai continuar do mesmo jeito. Mente que não é renovada, irmãos, não experimenta transformação. Guarde isso no seu coração. Mente que não é renovada não experimenta transformação. A família não é transformada, o casamento não é transformado, a vida profissional não é transformada. Por quê? Porque a sua mente é aquela mesma mente lá de trás. Agora não, esse povo tinha uma mente transformada. É interessante que a primeira palavra que Deus dá a Josué, né, Josué capítulo 1, é dizendo para ele: seja corajoso, não tenha medo, não se apavore. Ou seja, Deus estava reforçando no coração do líder que aquele era o momento, só que a sua mente e o seu coração precisavam de renovo. Para nós derrubarmos muralhas, a nossa mente precisa estar renovada. Então vamos lá. Raabe dá o testemunho aos 2 espias: olha, eu quero que vocês salvem a mim, a minha família, porque todo mundo já sabe, o rei já sabe, os soldados já sabem, a população de Jericó já sabe que vocês vão tomar essa cidade. Já está todo mundo com medo, já está todo mundo amedrontado. O povo de Israel tomou posse disso, né? E agora chega o momento de conquistar essa cidade estratégica. Irmãos, conquistando Jericó, todas as outras cidades da região de Canaã seria um ponto frágil. Jericó era o ponto mais forte, a cidade mais fortificada, e isso traria, né, nas outras cidades, nos outros povos, aos outros reis, um medo maior. Era mais ou menos assim: se eles conseguiram derrotar Jericó, como será que vai acontecer com as outras cidades? Josué sabia disso. E Deus então dá uma estratégia para para Josué, para conquistar Jericó. E qual foi a estratégia? O silêncio. Essa foi a estratégia. Alguém pode estar pensando: não, pastor, eles marcharam, né, 6 vezes durante 6 dias, uma vez cada dia. Depois no 7º dia eles marcharam 7 vezes. Só que tem um segredo aí, gente, no versículo 10, que isso foi o que definiu a vitória do povo de Deus. A ordem era: vocês marcharão em silêncio. É interessante que Deus dá 3 ordens, né? Mas antes de eu falar dessas 3 ordens que eu repeti na hora que estava lendo, eu quero reforçar a leitura que a gente fez sobre a estratégia. E qual foi a estratégia? A palavra diz que os sacerdotes, eles levariam uma arca da aliança na frente do exército. Isso quer dizer que não adianta a gente confiar nos nossos carros de guerra, né? A palavra do Senhor diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome poderoso do Senhor. Então você precisa definir no seu coração: em que você está confiando? Na palavra de um político? Na palavra de alguém que tem autoridade, que diz que quer te ajudar? Na palavra de um amigo que você diz que ele tem influência? Ou você está confiando no que Deus falou que faria, que determinaria para a tua vida?
Porque a palavra diz que a estratégia de arrodear a cidade de Jericó era a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus indo na frente, indo à frente. Só que a palavra diz que na frente da arca ainda tinha outra coisa. Vocês prestaram atenção? Na frente da arca iam 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta, e a palavra diz que eles tocavam de forma intermitente, direto, sem parar. A palavra diz que eles tocavam a trombeta. Por quê, gente? Por que na frente da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, os sacerdotes iam tocando a trombeta? Por quê? Porque é o louvor quem vai abrindo o caminho para as nossas vitórias. Muitas pessoas, irmãos, estão perdendo a batalha exatamente porque ao invés de louvar estão reclamando. Isso é terrível quando estamos enfrentando dificuldades. Entenda, a palavra de hoje é sobre silêncio, e o silêncio é estratégico nas mãos de Deus. Quando nós estamos enfrentando grandes batalhas, o silêncio, gente, vai definir o tamanho da nossa vitória. Então vinha a Arca da Aliança, na frente da Arca da Aliança, viu os 7 sacerdotes tocando a trombeta, ou seja, o louvor, indo abrindo, o caminho. Nós estamos falando sobre batalha espiritual, Entendo que ali existia uma resistência espiritual naquela cidade. Jericó, irmãos, sempre foi, e depois que foi destruída, continuou sendo uma cidade amaldiçoada. Aquela cidade era uma cidade terrível, era um lugar onde as pessoas se entregaram para ser um instrumento na mão do maligno. É tanto que a ordem do Senhor para Josué: quando vocês conquistarem Jericó, vocês não vão pegar nada para vocês, nada. Aquela cidade tudo foi queimado, porque nada prestava, tudo era amaldiçoado. Então entendam que ali estava acontecendo uma batalha espiritual, porque conquistando Jericó, toda aquela resistência que o maligno tinha criado durante 40 anos para que o povo não recebesse a promessa, a conquista de Jericó seria a abertura de uma grande porta de conquista para todo o povo de Israel. Depois leia a história, tá? Depois você lê toda a história do livro de Josué e você vê que depois que conquistou Jericó, as portas da conquista se abriram para o povo de Deus. Então havia uma resistência espiritual muito grande. E como é que essa resistência foi quebrada? Olhe para mim, essa resistência foi quebrada através do louvor. Quem ia na frente não era soldado armado, não eram os arqueiros, não era nem a Arca da Aliança. Quem ia na frente eram 7 sacerdotes tocando trombeta o tempo todo. A palavra diz que eles faziam som o tempo todo. E o povo? Silêncio. Os sacerdotes que levavam a arca? Silêncio. 7 sacerdotes na frente tocando a trombeta. Atrás da Arca da Aliança, aí sim, atrás da Arca da Aliança agora iam os soldados. Olha que coisa, gente. Você sabe da história, No 7º dia as muralhas caíram, E a palavra diz que quando as muralhas caíram, o exército de Israel, ou seja, os homens armados, foram eles que entraram na cidade para conquistar, porque houve batalha. Mas entenda que esses homens, dentro da estratégia de Deus, preste bem atenção, a estratégia dos soldados armados estava num 3º plano. É isso, irmãos, que faz com que muitas pessoas se confundam na hora de suas batalhas. Elas querem usar armas humanas antes de usar o louvor e antes de usar a presença de Deus na sua vida. As trombetas tocando representavam a adoração. A Arca da Aliança, depois das trombetas, representava o quê? A presença de Deus na vida do povo. Depois é que vinha o exército. Tem gente que está colocando isso na frente, Aí você está querendo vencer as suas coisas na força, na discussão, no seu argumento. A palavra de hoje está combinando com a palavra de domingo, Porque a palavra de domingo passado sobre batalha espiritual é que Deus ele quer que a gente destrua todo argumento, inclusive o nosso ego, Por que às vezes a gente perde batalha antes de começar? Porque a gente acha que vai conseguir vencer pelo nosso tom de voz, pela altura do nosso discurso. Meu irmão, o exército vem depois da presença de Deus. Quer ter vitória na sua vida? Silencie, coloque o louvor,
a presença de Deus, e depois, aí sim, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você, tá? Porque a palavra diz que Deus deu a vitória, mas o povo precisava estar armado. Porque tem muita gente que confunde isso, né? O Senhor disse que vai me dar vitória, então eu não vou. Não, você precisa fazer. Só que você precisa, olhe para mim, você precisa colocar as coisas na ordem na sua vida. Primeiro louvor, depois a presença de Deus, depois é só o que você sabe fazer. O que só você sabe fazer, Deus não vai fazer por você. É interessante que essa história se assemelha à história de Josafá, né? Quando o Senhor disse ao rei Josafá: olha, nessa batalha você não vai precisar lutar, sou eu quem vai lutar por você. Vocês lembram da história? A palavra diz que ele colocou os cantores na frente do exército, mas o exército estava completamente armado, fortificado. Por quê? Porque aquilo que a gente tem que fazer, Deus não faz por nós. Você pode dizer amém? Então, essa era a ordem: sacerdotes tocando trombeta, a arca da aliança do Senhor, o exército armado e depois toda a população, tá? Não ficou ninguém no acampamento, porque todos seriam importantes nessa conquista. Até o povo que não era armado, que não estava armado, ia também, só que ia atrás. Isso aconteceu durante 6 dias. 6 dias aquele povo deu em cada dia uma volta, em silêncio. Agora sim eu quero chamar a sua atenção para as instruções que Josué fez. Você pode voltar aí para a sua Bíblia, por favor? Josué capítulo 6. Olha o que a palavra diz no versículo 10. O último versículo que lemos, Josué capítulo 6, versículo 10. Diz assim: mas Josué tinha ordenado ao povo, olhem as ordens, não deem brado de guerra. Olha, durante 6 dias é silêncio, tá? Ninguém vai dar brado de guerra. Ou seja, tudo na hora certa. Agora é a hora do silêncio. No nome de Jesus, responda essa pergunta no seu coração. Nas suas batalhas, você tem entendido e respeitado a hora do silêncio? Porque, irmãos, nós somos tentados para falar, nós somos tentados para argumentar, nós somos tentados para nos defender. Tem gente que já perdeu batalha porque está tentando se defender. Entenda, a hora do silêncio precisa ser respeitada, porque é uma estratégia de Deus, é uma estratégia do Senhor. Então a palavra diz assim: olha, não deem brado de guerra. Durante os 6 dias, em cada volta de cada dia, não dá brado de guerra. Segundo, não levantem a voz. Não deem brado de guerra, não levantem a voz. Aí Deus, para ser mais categórico, né? Deus, para ser mais específico, Ele diz: não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar. Vocês não vão dar brado de guerra, vocês não vão aumentar o tom de voz, vocês não vão dizer palavra alguma. É silêncio. Repito, irmãos, o silêncio é estratégico. Durante 6 dias, durante a volta, olha, lembra da sequência? Os sacerdotes, os 7 sacerdotes lá na frente tocando trombeta e o povo em silêncio. Irmãos, imaginem o desafio que foi para aquela multidão. Nós estamos falando, irmãos, aqui de mais de 2 milhões de pessoas dando a volta naquela cidade, em silêncio. Ouvia o som da trombeta lá na frente, o povo em silêncio, dava a volta e voltava para o acampamento. Eu fico tentando imaginar o povo de Jericó vendo aquela cena, porque normalmente quando a gente está enfrentando o inimigo, né, que a gente está querendo vencer, normalmente a gente quer usar argumentos, né? Dizer que, olha, você não vai conseguir, eu vou te derrotar. Lembram da batalha entre Davi e Golias? Qual foi, gente, a primeira arma que Golias usou contra Davi? Foi dardo? Foi lança? Foi espada? Não, foi sobre o quê? A voz. Por isso que ele perdeu. Foi a voz. Antes de Davi falar qualquer coisa, ele já estava dizendo: olha, você está pensando que eu sou um cachorro? Para você vir contra mim com pedra, com pedaço de pau, com funda? Foi isso que Golias usou. Por isso que ele perdeu. E obviamente porque ele insultou o Deus dos exércitos, né?
Mas normalmente quando a gente está enfrentando o inimigo, a gente quer miná-lo com as nossas palavras. A ordem de Deus aqui é o contrário, porque a lógica de Deus é diferente da nossa, né? E assim a gente avança, tá? E assim a gente prevalece. Como no silêncio. Não deem brado de guerra, não aumente o tom de voz, não digam palavra nenhuma. No segundo dia, a mesma coisa, trombeta tocando lá na frente, a arca da aliança atrás, o exército depois todo o povo e silêncio, silêncio. 6 dias assim, e o povo de Jericó, já imaginou? Olhando lá de cima da muralha, o que é que eles estão tramando? O que é que eles estão tramando? 7º dia a ordem era diferente, agora no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes, da mesma forma, tá gente? Em silêncio. 7ª volta, agora sim, 7ª volta. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã, e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Se você fizer a conta, foram 13 vezes, né? Durante 6 dias, uma vez. No 7º dia, 7 vezes. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Nos outros dias, apenas uma vez. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Lembra que eu falei? Tudo era amaldiçoado, então tudo seria entregue à destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, destruição e desgraça trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Olhe para mim, havia uma ordem de Deus expressa. Na última volta, agora sim vocês vão gritar, e vocês não vão gritar um grito num som normal, vocês vão gritar um brado, porque é nesse momento que as muralhas vão cair, é nesse momento que o obstáculo vai se desfazer, é nesse momento que a resistência vai cair por terra. Às vezes, irmãos, nós estamos orando, nós estamos jejuando, mas não sei se você já percebeu, quando você está nesse tempo que nós estamos em jejum e de oração, tem certos momentos de oração, principalmente quando a gente faz aquela oração, né, que é a verdadeira batalha espiritual, que você está orando e você percebe uma resistência no mundo espiritual. Parece que a oração não consegue passar do teto. E entenda, tá? Há sim um conflito, como aconteceu com o profeta Daniel, para que a tua oração não receba resposta. Esse sim é o momento de gritar. Por isso que quando nós estamos na batalha espiritual, né, em oração, tem oração que a gente faz em silêncio e tem oração que a gente grita, que a gente clama. A verdadeira oração, irmãos, no momento de batalha espiritual é assim, a gente precisa discernir a hora do silêncio e a hora de gritar. Quando a gente olha para a vitória que o Senhor deu a Ana, lembra? Quando ela orava para que Deus lhe desse um filho, a sua primeira fase da batalha que ela estava travando com Deus foi no silêncio. É tanto que o sacerdote passou por ela e ela estava orando de forma silenciosa. Por quê? Porque agora era a hora de ela só falar com Deus e ninguém precisava saber da sua conversa com o Senhor. Deixa eu te dizer isso para a gente encerrar. Ninguém precisa saber em que fase você está da sua vida. No nome de Jesus, pare de dar ao inimigo muita pista desse momento que você está vivendo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos dando ao nosso inimigo muito detalhe. E nesse tempo, gente, de muita exposição, aqui ó, em rede social, isso aqui é um perigo. Muito silêncio que deveria estar sendo preservado, consagrado e respeitado, é quebrado, porque a gente está entregando ao nosso inimigo muita informação, e entenda, no momento de batalha, o silêncio ele é sagrado. Jesus sempre usou o silêncio em suas batalhas.
De vez em quando os discípulos procuravam Jesus e Jesus dava umas sumidas, tá? Jesus ia para o monte orar em silêncio, não falava com ninguém, não queria conversa com ninguém. E isso é estratégico. E isso faz a gente preservar a estratégia que o Senhor nos deu. Esses dias perguntaram no grupo dos discípulos da nossa igreja se o nosso inimigo conseguia ler a nossa mente. Será que o nosso inimigo consegue saber o que a gente está pensando? Óbvio que não, né? Só quem é onisciente, nem os anjos conseguem, ele é um anjo. Só quem é onisciente é o nosso Deus. Então entenda, travar batalhas no silêncio e na oração silenciosa é estratégico. Tem muita gente, olhe para mim, que está entregando muita informação, por exemplo, para o seu inimigo te minar mais. Sabe quando você diz assim, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu estou muito cansado, eu estou muito cansada. Sabe que o inimigo olha e diz assim, se está cansado nisso aí, eu já sei onde é que eu vou atacar. Faz tempo, irmãos, que na minha vida, eu trouxe essa estratégia como fundamento. Eu não informo o meu inimigo como é que eu estou emocionalmente. Pastor, mas ele pode fazer uma leitura corporal, ele pode então se esforçar. Eu não vou dar para ele pista. Sabe aquele dia que eu estou mais cansado? É o dia que eu menos falo, que eu menos digo para as pessoas, estou cansado demais, não dou pista. Por quê? A palavra diz, gente, que ele chegou para tentar Jesus, foi quando Jesus estava fragilizadíssimo emocionalmente, 40 dias sem comer. Jesus não disse que estava com fome. A palavra é quem diz, né? Quem narrou diz, então teve fome, o maligno chegou. E quando chegou, Jesus estava frágil demais, mas Jesus não deu pista para ele. Feche mais sua boca. Naquele dia que você estiver mais cansada, mais cansado, o que é que a palavra diz? Diga o fraco, eu sou forte. É assim que a palavra diz. Você acha por que a palavra diz isso, hein? Diga ao fraco, eu sou forte. Porque tem gente que está fraco e está dizendo para o diabo que está fraco. O maligno vai fazer o quê? Vai aumentar a carga sobre a tua vida, vai aumentar a pressão sobre a sua mente. Você está dizendo para todo mundo que está fraco, está frágil, não aguenta mais. Ele ouve e diz, agora eu já sei qual é a arma que eu vou usar. Ele ouve e diz, agora eu já sei qual é a estratégia que eu vou usar com ele, com ela. Você está dizendo para todo mundo. Repito, essa estratégia, irmãos, que tem muito tempo que uso na minha vida. Eu falo menos quando eu estou muito cansado, falo menos. Porque quando a gente está cansado demais, a nossa mente está também fadigada. E a chance da gente entregar pistas para o nosso inimigo é muito grande. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas entra em processo de maldição exatamente quando estão cansados. Começam a se maldizer. Começam a se maldizer e a maldizer seu ambiente. Começam a maldizer de tudo. Eu já não aguento mais essa vida, meu Deus. Meu irmão, minha irmã, imagine uma pessoa que está no seu pior dia, cansado, e começa a dizer assim, está dizendo para si, tá? Aí tem gente que diz assim, pastor, mas isso é um desabafo. Meu irmão, minha irmã, como o nosso inimigo gosta de desabafo, viu? Ele ama, porque ele vai pegar todas as dicas. Você imagina alguém que está num dia muito cansado e começa a dizer, eu estou cansado dessa vida, a vontade que eu tenho é de jogar tudo para cima. Você acha que o maligno, olhe para mim, você acha que o maligno está ouvindo alguém repetir isso várias vezes, você acha que arma ele vai usar para essa pessoa, que está dizendo que está muito cansada e está querendo jogar tudo para cima? Que arma você acha? Você que é ser humano, nós que somos seres humanos, que somos limitados, que arma você acha que ele vai usar sobre uma pessoa que está dizendo que está cansada e não aguenta mais, está com vontade de largar tudo e jogar tudo para cima? Você entende por que pessoas estão perdendo batalhas? Porque não estão respeitando o silêncio. Durante 7 dias, Josué não deu uma dica para o rei de Jericó sobre o que aconteceria, nenhuma dica. Durante 7 dias, o povo de Israel não deu uma pista para o povo de Jericó sobre o que aconteceria. Gente, eles não disseram para Raabe, alguns dias antes, eles não disseram. Eles só disseram o seguinte, olha, nós estamos aqui fazendo uma promessa para você, já que você nos protegeu e nos guardou, está vendo esse cordão vermelho? Você vai pendurar aqui na janela da sua casa, tá? E todo mundo da sua família, que você quiser que a gente salve, tem que estar aqui dentro da sua casa. Se não estiver, nós não nos responsabilizamos.
Quem você colocar dentro da sua casa, quando a gente entrar para destruir Jericó, quem estiver dentro da sua casa está salvo. Foi só o que o povo disse. Não disse o dia, não disse o horário, não disse como seria. Que foi que Raabe fez? O máximo de gente da família dela, ela colocou dentro da casa dela. E a família foi preservada. Mas você percebe que o povo, os espias, Josué, os soldados, os sacerdotes, o povo, o silêncio estratégico. Não darei pistas para o meu inimigo. Pare de falar mais sobre o seu cansaço e fale mais sobre a sua vitória. Pare de falar mais sobre a sua fragilidade. Pare de contar para as pessoas qual é seu ponto fraco. Em nome de Jesus. Quando você está contando isso para uma amiga, para um amigo, pastor, mas a gente precisa de alguém para nos ouvir. Meu irmão, tem coisa na batalha que é melhor a gente silenciar. Eu não digo para o meu inimigo qual é o meu pior dia. Tem gente que já acorda dizendo isso, né? Agora não tem mais isso não, mas teve uma época na rede social, e essas estratégias do nosso inimigo, elas são assim, incríveis, né? Teve uma época na rede social que você colocava como estava se sentindo. Quem lembra dessa época? Você colocava se sentindo feliz, se sentindo deprimido, Aí o maligno pega tudo isso e que arma você acha que ele prepara para alguém que acorda o dia dizendo como está se sentindo? Pastor, mas a gente precisa falar sobre as nossas emoções. Encontre o fórum certo. Encontre o fórum certo. Eu tenho psicóloga, tá gente, há 20 anos. E na minha sessão, eu digo para ela assim como eu estou me sentindo, só que antes eu oro. E ela é uma mulher cristã. E eu confio, tem 20 anos que ela é minha psicóloga. Eu oro antes do que eu vou falar. Mas tem coisas que eu sei, que eu estou travando batalha, que eu já sei que eu não posso falar ali. Não vou dar dica, não vou dar pista. Eu prefiro, é aquilo que os crentes antigos diziam, né? Vai para os pés de Jesus e conta lá. Esse é o melhor lugar. Tem coisa, meu irmão, minha irmã, que é só ali, nos pés de Jesus que eu conto. E eu conto aqui, Eu espero que o Espírito Santo esteja te esclarecendo a palavra que está sendo ministrada nessa noite. Eu conto aqui, Tem coisa, meu irmão, que eu entendo que ele não precisa saber sobre a minha vida, não precisa. Então eu conto aqui. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, né? Ele consegue decifrar o que se passa aqui, né? A palavra diz que ele pega o que está na nossa mente, traduz, decifra, leva para o céu. E como é que a palavra diz que chega lá no céu? Com gemidos inexprimíveis. Você percebe que até o Espírito Santo, nem palavra ele fala. A palavra diz que ele traduz lá no céu com gemidos. Sabe o que é gemido? Gemido não tem palavra. Às vezes gemido é assim, Você já orou assim? A dor é tão grande no coração, a angústia é tão grande na alma, que palavra não traduz o que você quer dizer para Deus. Não se preocupe. No céu o código já está sendo decifrado, porque é assim que a palavra diz. Que aquilo que a gente não consegue dizer, o Espírito Santo leva e traduz com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é algo inexprimível? Que não consegue se expressar. É algo que não consegue se expressar em nenhuma língua desse mundo. Essa é a oração mais forte e poderosa, né? A oração que a palavra não consegue expressar. Vamos orar agora sim? Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu quero que a gente tenha um tempo maior de oração neste momento. Mas antes eu quero convidar você a pensar e dizer ao Senhor: a tua mente está renovada para isso? A tua mente está renovada para esse novo que Deus tem para a tua vida? Se está, você vai passar a respeitar o silêncio como uma estratégia de Deus. Você vai começar a respeitar o silêncio como parte dessa estratégia da batalha espiritual que nós estamos travando. O Senhor dos exércitos está indo à nossa frente.
O Senhor dos Exércitos, Ele é atraído pela nossa adoração. Então, quando nós louvamos, quando nós adoramos, a presença de Deus se mantém sobre as nossas vidas, no nosso meio, no seio da nossa família, do nosso lar, da nossa casa. É sim, meu Deus, é exatamente isso que nós estamos ouvindo. O Senhor está nos dando uma estratégia de combate. E o silêncio, meu Deus, o silêncio é essa estratégia poderosa. Não daremos pistas, não daremos dicas, nós seguiremos a tua estratégia e as muralhas cairão. Nós cremos assim, meu Deus, cremos exatamente assim, meu Deus, no nome de Jesus. Que venha sobre o teu povo nesta noite uma unção poderosa, uma unção, meu Deus, que transforma a mente, que transforma o olhar, que transforma o pensamento, que transforma o coração. Nós clamamos a Ti neste momento e te pedimos, Espírito Santo, vem nos ouvir no nosso silêncio, no nome de Jesus. Vem nos ouvir, meu Deus, vem ouvir o nosso clamor no nosso silêncio. É o que nós precisamos, é o que necessitamos, meu Deus. Leve pra Deus tudo aquilo. Como nós precisamos de Ti, eu preciso. Sim, meu Deus. Espírito Santo, enche esse lugar com a sua voz, com o seu louvor. use as palavras. Encha esse ambiente com a sua adoração. É assim que nós atraímos os céus sobre a nossa vida. É assim que as muralhas caem. Ah, meu Deus, nós te adoramos. Diga isso para o Senhor. Faça dessa canção a tua oração neste dia. Faça desta canção a tua oração neste dia. Oh, meu Deus, vem interceder, vem interceder por nós. Eu creio assim, meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Diga para Ele: vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração. Fale menos e ore mais. Fale menos e ore mais. Estou clamando. Estou pedindo, meu Deus. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está. Se você puder, aí no seu lugar, se ajoelhe no nome de Jesus. Aí na tua casa. Se onde você está não é na tua casa, mas você pode estar num lugar reservado para se ajoelhar, faça isso. É assim que nós vencemos as nossas guerras, de joelho. Oh, e não contando a nossa vida, a nossa dor, nosso problema para ninguém. No silêncio, meu Deus, nós nos prostramos diante de Ti, para Te dizer exatamente como é que está o nosso coração. Ah, meu Deus, para o Senhor a gente fala, para o Senhor nem precisamos falar, porque o Senhor já está vendo. Mas o Senhor ama quando nós te dizemos, quando nós pedimos, quando nós clamamos, quando nós bradamos. Oh, e é isso que estamos fazendo neste momento, bradando, meu Deus, de forma uníssona, em uma só voz, um brado, um clamor, dizendo: meu Deus,
Eu estou clamando, eu estou pedindo. Só o Senhor sabe a dor. Mas o Senhor tem a cura. O Senhor tem a restauração. O Senhor vê o nosso coração como ninguém vê. E o Senhor não nos censura. Eu costumo dizer, Pai, que o Senhor faz a leitura correta do nosso dia, do nosso momento. Pessoas podem nos ouvir e nos julgar. Pessoas podem nos ouvir e nos criticar. Pessoas podem nos ouvir, meu Deus, e tentar minar mais o nosso momento. O Senhor não. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor nos vê. O Senhor respeita o nosso momento. O Senhor nos acolhe. O Senhor nos acolhe. O Senhor nos consola. O Senhor não nos julga. O Senhor não faz juízo de valor com as palavras que saem da nossa boca. Ouça essa tua filha, meu Deus. Ouça esse o teu filho. Porque o Senhor compreende a nossa dor. Essa dor é levada aos céus com gemidos inexprimíveis. E é disso que nós estamos precisando neste momento. Estamos precisando ser acolhidos, abraçados, amparados por Ti, Espírito Santo. Vem, toma essa tua filha em Teus braços de amor. Vem, toma esse teu filho no teu colo. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor está lutando as nossas batalhas. Até pessoas próximas podem nos julgar mal, o Senhor não. O Senhor nos ama do jeito que somos. O Senhor nos ama nas decisões que tomamos, quando elas são direcionadas por Ti. Então venha, Espírito Santo de Deus. Venha e abrace essa tua filha. Venha e abrace esse teu filho. Traga paz, traga consolo, traga alegria, traga resposta. Estamos clamando, estamos pedindo, porque o Senhor sabe exatamente como está o nosso coração. Ouve o clamor dessa tua filha, meu Deus. Ouve o clamor desse teu filho, meu Deus. Só o Senhor precisa saber. Só o Senhor precisa saber, mais ninguém. Mais ninguém. De fato, meu Deus, quando nós usamos o silêncio como arma, o nosso inimigo fica confuso. Ele não sabe por onde atacar. E eu creio que nesta noite, o Senhor está dando uma arma estratégica poderosa para essa tua filha e esse teu filho. Somente o Senhor precisa saber. E é no Senhor que derramamos a nossa alma. É diante do Senhor que derramamos o nosso coração. É diante do Senhor que derramamos todo o nosso pensamento. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E sabemos, temos certeza que é do alto que vem a nossa ajuda. É do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem a nossa resposta. Por isso clamamos, por isso pedimos, por isso, meu Deus, nos lançamos aos teus pés. Espírito Santo do Senhor, sabemos disso. Vem sobre nós com a tua graça. Só o Senhor precisa saber. Só o Senhor. Diga: estou clamando. Fique em pé no seu lugar. Oh, no nome de Jesus. Enche esse lugar com a sua voz. Enche esse lugar com o seu louvor. Enche esse ambiente com a sua adoração. Seja
Seja tocada pelo Espírito Santo nesta noite. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba o Espírito Santo sobre você. Deixa Ele te consolar. Deixa Ele te trazer paz. Seja renovada nesta noite. Seja renovado nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. Estamos clamando, meu Deus. Estamos pedindo. Estou clamando. Estou clamando. Estou pedindo. Só Deus sabe. Só Ele precisa saber. Se perto de você tem alguém que você tenha proximidade, alguém da tua família, um amigo, dá um abraço nessa pessoa. Se você está sozinha, sozinho, dá um abraço assim em Jesus. Um abraço bem forte. Um abraço bem forte. Oh, um abraço bem forte do Senhor sobre a tua vida. Um abraço bem forte do Senhor sobre vocês. Espírito Santo de Deus. É isso que precisamos, Espírito Santo. Precisamos ser abraçados. Não precisamos ser compreendidos pelas pessoas. Nós precisamos ser compreendidos pelo Senhor. Não precisamos ser compreendidos nem pela nossa família, meu Deus. Porque nem pela nossa família Jesus não foi compreendido pela sua própria família, Pai. Nós precisamos ser compreendidos pelo Espírito Santo do Senhor. E sabemos que é exatamente o que estamos recebendo da parte dele nesta noite. Seu consolo, sua compreensão, seu acolhimento. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, enche esse lugar com a tua presença. Enche os nossos corações com a tua presença. Espírito Santo de Deus. O Senhor para sempre. Bendito é o Senhor para sempre. Você pode sentir a presença do Espírito Santo. Corações estão sendo libertos nesta noite. Mentes estão sendo libertas nesta noite. Sinto, meu Deus, Espírito Santo do Senhor, visita essa pessoa agora, meu Deus, que está desse outro lado. Oh, nesta sala, neste quarto, nesta cozinha, nesta varanda. Visita, Espírito Santo. Só o Senhor precisa saber. Só o Senhor precisa saber. Esse é o nosso silêncio. Esse é o nosso silêncio. Te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa quem está perto de você. Declara a bênção. Agora você tem que falar, não fique em silêncio não, tá? Mesmo de longe, declara no nome de Jesus. Agora é hora de bradar. Agora a 13ª volta já foi dada, tá? É a 7ª volta do 7º dia. Agora é hora de bradar. Você vai saber a hora de bradar, tá? Quando o Espírito Santo te disser que é hora de falar, você não vai ficar calada. Você não vai ficar calado. Você vai dizer, agora eu sei, meu Deus, que é a minha hora de falar. Mas enquanto o Senhor não der a ordem, lembra que Josué disse? Ninguém vai falar uma palavra, a não ser a hora que eu disser. Na hora que o Senhor disser, você vai falar. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez?